O Cianeiros, para mim, foi, como eu chamei, uma lufada de ar fresco. Primeiro, porque tivemos a parte do convívio, de podermos colaborar, um excelente professor, muita aprendizagem. Eu penso que, fundamentalmente, o Cianeiros, além de ter sido uma enorme aprendizagem, foi uma experiência muito, muito positiva em termos de contactos e, ao mesmo tempo, de aprendizagem técnica. Teve um grande impacto, quer pelas apresentações que foram feitas, e, acima de tudo, pela possibilidade que vai dar para, no futuro, continuar com este projeto. Porque, no fundo, trata-se de uma aprendizagem ao longo da vida e, como tal, não pode ser interrompida. E houve uma série de aprendizagens que fizeram sentido, porque nós éramos mentes abertas e somos ainda, e começámos a ter muito mais atenção a situações ligadas portanto, ao cinema e aos meios de comunicação e outras áreas assim, não é? Mas, acima de tudo, foi uma surpresa enorme. Quando me chamaram para fazer, eu estava acostumado a dar aulas, mas para jovens, mas me chamaram para dar para mais jovens ainda, não é? E a primeira coisa que me correu na cabeça, ok, vamos lá para aquelas senhoras que fazem tricô, que fazem crochê, e rapazes que cantam no coro lá E foi uma surpresa, porque eu peguei gente muito... Uau! Uma pedalada, entre aspas, fantástica, não é? O primeiro dia que eu fui dar aula no Cineide, com a turma toda, não é? Tava o Antônio, enfim, toda a gente. E principalmente o Carlos, né? O Carlos, que já não está entre nós. O Carlos também colocava, me chamava de camarada, camarada Carlos e camarada Eduardo. Foi muito engraçado. Mas aí, a primeira aula, eu saí e eu disse, tô salvo! Vou entrar na terceira idade e vou para o Nisbem. Tô salvo! Vou dar aula de fotografia, vou dar aula de cinema, vou dar aula de não sei o quê, vou participar de tudo, vou ter aula de história. Porque eu achei que realmente a gente não é porque vamos avançando no tempo, que a gente tem que se contentar com a mediocridade. Nós temos que ir ao cinema, nós temos que viajar, nós temos que ver coisas, a gente tem que ir à exposição, a gente tem que produzir coisas, a gente tem que tirar fotografia, a gente tem que cantar no coro, a gente tem que tocar, tem que fazer milhões de coisas, porque não nos contentamos. Nada contra a quem vê novela ou joga cartas a tarde inteira jogando cartas ou passa uma tarde inteira num café, mas nós eu falo por mim também, mas nós não nos contentamos com a mediocridade. Then you're happy when you're blue. It isn't very hard to do, and you will find happiness. Eu vou pegar no dito do Duda, e muito bem, que nós não nos contentamos com a mediocridade. Essa vai ser a frase que eu hoje fixei, e vou pegar nela pelo seguinte, porque nós toda a vida tivemos uma vida muito presa, muitos de nós que estivemos ali nos sinais, muito presos à nossa profissão e fomos muito exigentes na nossa profissão. Mas na reforma libertámos dessas profissões e começámos a ser exigentes noutras coisas, em coisas que queríamos aprender. E felizmente na universidade onde estávamos havia, a nível de professores e a nível de alunos, gente muito exigente, gente que ensinou coisas muito, muito interessantes e muito rigorosas e com muito profissionalismo, e outras pessoas, entre os quais eu, não é? Sedentas de aprender, que também pegámos nas coisas e desenvolvemos, portanto, por várias vias. E esta parte foi realmente portanto, uma experiência que nos ficou para a vida. Foi ótimo, como disse de início, como experiência, mas eu diria que não foi completamente novo, porque já as pessoas que estavam envolvidas eram já pessoas que dedicavam uma grande parte do seu tempo a colaborar noutro tipo de iniciativas. Para mim, o mais importante terá sido, efetivamente,
abordar isto de uma perspectiva diferente. Ou seja, como dizia há bocado o Eduardo, há um conceito neste tipo de universidades de terceira idade, universidades séniores, como lhe queiram chamar, de que aquilo é assim uma espécie de depósito de terceira idade, em que as pessoas se reúnem para não têm mais nada para fazer, em vez de estar a jogar cartas no café, vão para ali, fazem macramé, ou fazem assim umas brincadeirasitas. Bom, até certo ponto é óbvio que há também essa componente, mas as pessoas que foram envolvidas nisto serão já pessoas que tinham outro tipo de conceito, até porque faziam mais coisas para além de colaborar na Unisbem. Portanto, eu acho que foi muito importante, acima de tudo, dar uma perspectiva diferente. Foi, por exemplo, bastante agradável e bastante positivo ver a reação das pessoas quando os filmes eram projetados. Eu sempre amei a parte das artes, nunca tive a oportunidade de entrar nesse meio. Portanto, para mim, sair de 44 anos de administrativa para entrar numa universidade sénior e descobrir que, ao fim de uma vida profissional, eu podia encontrar pessoas e fazer coisas que eu teria gostado de fazer durante o meu passado, foi para mim excepcional. É aí que eu chamo a lufada de ar fresco. Nas 3 curtas-metragens que fizemos, nós acabámos por colaborar, éramos 3 grupos em que todos colaborávamos com todos. Descobrir que ao fim de uma vida normal, ou anormal que seja, nós criámos novas amizades, um novo grupo que recuperámos ou entramos, no meu caso eu entrei em coisas que eu adoraria ter entrado durante toda a minha vida, na parte da arte, da fotografia, do cinema, quer dizer, isso tudo foi para mim realmente uma lufada de ar fresco. Foi uma vantagem e gostaria muito de continuar. Todo o desenvolvimento técnico e digital tem a ver com um acompanhamento que não tem a ver com a terceira idade, não é? Tem a ver com quem gosta de se desenvolver, com quem gosta de tratar, não é? Portanto, dessa parte digital e não ficar a olhar para a televisão como diz o Duda, não é? Portanto, isso acho que não, evidente, ajuda, tal como estamos agora aqui num encontro em Zoom, não é? Evidente que se nós não tivéssemos a parte digital, nós estaríamos, não é? Agora, eu acho que a nossa força de vontade, o nosso desejo de progredir e não aceitar a derrota da idade, não é? Se nós não aceitarmos essa derrota e nós quisermos dar continuidade a uma vida ativa, a atividades que nos mantivessem em união, quer social, quer de aprendizagem e de renovação de situações que não tivemos até ali, ou pelo menos desenvolvê-las melhor. Acho que foi fundamental e muito benéfico, pelo menos para desmistificar certos estereótipos que existem relativamente à terceira idade e à aprendizagem permanente e à capacidade de aprendizagem. Deixa-me falar aqui num caso, enfim, mais ou menos pessoal, mas que me parece que poderá simplificar as coisas e mostrar. De um modo geral, encara-se as pessoas a partir de uma determinada idade como coitados, viveram outros tempos, nem sabiam o que era um computador, qual digital, nem qual carapuça, eles nunca tiveram acesso a isto. E às vezes, acho que todos nós já passámos por situações desse género em que dizem, pá,
vocês, pronto, nos vossos empregos estão reformados, nos vossos empregos quase que não havia computador, só apareceram quase no fim, portanto vocês são assim uma espécie de info-excluídos. Bom, isto é um estereótipo que se criou, isto é uma das desmistificações que tem que ser criada relativamente à aprendizagem ao longo da vida. Porque as pessoas, os maiores, como chamam, é óbvio que se continuarem a fazer uma aprendizagem ao longo da vida, têm a vantagem de ter tido antecedentes. Porque, como disse, isto não é de geração espontânea. E as coisas foram evoluindo ao longo dos tempos. E toda vez que eu penso, isso não é para mim, claro, muito maior com dificuldade eu vou ter. A dificuldade é sempre uma barreira, não é? Eu tenho dificuldade de aprender uma determinada coisa. A primeira ideia é, não é para mim, eu vou desistir, não quero. Isso não é para mim. Mas isso eu acho que também não é... Obviamente que o meu filho, com 20 anos, tem uma predisposição para a tecnologia muito maior que a minha e provavelmente muito maior do que para o Armando. Por quê? Porque já é quase que natural. Eu tenho que pensar um pouco mais e talvez o Armando tenha mais dificuldade de ter. Mas não quer dizer que com estudo e trabalho não se chegue lá. E falamos muitas vezes em situações intergeracionais e com outras em que as pessoas se podem coordenar umas com as outras. Isso aconteceu um bocado com o Duda e com o João e com outros elementos que entraram nos filmes, e até nisso foi interessante a experiência, porque quando juntamos muitos velhos também com aquela sempre, embora todos saibam muito, todos sejam geniais, mas falta essa componente que às vezes temos nas famílias e nas escolas, que muitas vezes somos professores, que é essa intergeracionalidade de estarmos com pessoas mais velhas e os mais velhos aprenderem com os mais novos e os mais novos com os mais velhos, e haver aqui uma fusão também de saberes. E identificar, pronto, a parte disso mesmo, de haver a identificação do que as pessoas com a nossa idade, entre os 50 e os 70 anos e os 80, precisam, o que é que os motiva, onde é que essas pessoas estão, elaborar bons projetos que eventualmente essas pessoas portanto, se possam agarrar ou se possam interessar, e depois implementar isso. Portanto, estes projetos são todos muito importantes, mas penso que deverão ser sempre precedidos de uma análise, não quero dizer sociológica, mas pelo menos conhecer um pouco a quem é que eles são destinados, porque senão corre-se o risco de estar a gastar dinheiro e estar a perder tempo, quer da parte do formador, quer da parte dos formandos, porque não é destinado. Muita coisa se pode fazer, mas também concordo muito com o que nós estamos a atravessar essa parte da terceira idade, do pós-reforma. O que é que nós queremos fazer? O que é que nós gostaríamos de fazer? Ou o que é que nos vão motivar ou incentivar a fazer? Quando nós vamos desenvolver esta parte digital, digamos, que não crescemos com ela, fomos desenvolvendo ao longo do tempo, tem a ver com duas coisas. Uma, um interesse pessoal, outra pode ser por atividade profissional, e a outra, a parte familiar que o Eduardo falou, em que é necessário para conviver, para contactar, já não fazemos aquelas cartinhas escritas que demoram não sei quanto tempo a chegar, e sim vermos as pessoas no ecrã. Portanto, essa parte vai-nos também criar uma vontade de querer estar com os outros, de querer ver a família, de querer ver os amigos, de socializar com quem está longe, não só através do ouvir, não é? E, portanto, tudo isso vai ter que ser feito, ter sido em conta, ter que ser tido em conta para que haja esse desenvolvimento. Vale a pena investir, vale a pena continuar a estudar ao longo da vida e vale a pena não estar parado. Não cedam à vossa idade. Precisamos nos virar para dentro de nós, para nós mesmos, cuidar da nossa saúde, aprendermos, manter os nossos neurónios ativos, manter as nossas redes sociais, e pronto, é mesmo isso, é viver.
Nós somos que nem bicicleta. Se parar, cai.